Olá, gente! Eu sou a professora Joyce Mesquita e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar o assunto equações. Vamos voltar aqui para a tela. Equações. Veja a pergunta de Melina. Pensei em um número racional, somei 8 ao número e obtive 31. Em qual número pensei? Pensei em um número. Eu sei que número é esse. É um número qualquer, que eu não sei qual é, tá? Quando eu não sei qual é o número, eu posso atribuir uma letra para esse número, tá? Então, eu vou chamar de x, tá? Ela diz que somou 8. Ó, somou 8 ao número que ela pensou. Não sei qual número, mas eu somei 8. Então, fica x mais 8, certo? E o resultado dessa soma, ela obteve 31. Certo? Ela pergunta, qual número pensei? Então, ela quer que a gente descubra qual foi o número inicial aqui que ela pensou. Ela pensou no número, somou 8 e deu 31. Então, como é que a gente vai pensar? A gente vai pensar em qual número que eu somo 8, a qual número eu somo 8 e o resultado vai dar 31. Vamos pensar. Será que o x pode ser 20, por exemplo? Se o x for 20, vamos ver se dá certo. Então, fica 20 mais 8 igual a 31. 20 mais 8 é 28. Deu certo isso aqui? Não deu certo. Vamos tentar um número maior, né? E se o x for 23? Vamos tentar. Então, fica 23, que é o número que ela pensou, mais 8. Será que dá 31? 23 mais 8? Sim, dá 31, certo? Então, o número que a Melina pensou foi qual, gente? 23. E o que são equações? Já que a gente falou aqui da situação da Melina. Equações são igualdades que contêm pelo menos uma letra, como a gente acabou de ver ali na situação que a Melina propôs, que representa um ou mais números desconhecidos. A gente pode destacar algumas coisas na equação. Veja aqui. A gente pode destacar, por exemplo, na situação ali de Melina, a gente viu que a nossa equação é x mais 8 igual a 31. Essa primeira parte aqui, x mais 8, a gente chama de primeiro membro. E essa segunda parte, a parte que está depois da igualdade, a gente chama de segundo membro. Mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem uma equação, tem uma igualdade. A primeira parte da equação, a que está antes da igualdade, a gente chama de primeiro membro. Eu não vou escrever a palavra toda, vou botar só primeiro M. E x menos 5 a gente chama de segundo M, segundo membro, certo? Observe, então, que x mais 8 é uma expressão algébrica. Olha, a gente estava estudando o quê? Expressões algébricas, né? Então, x mais 8, que representa o primeiro membro, é uma expressão algébrica, mas se a gente considerar x mais 8 igual a 31, a gente diz que é uma equação. Então, equações são igualdades. Parece com uma expressão algébrica? Parece. A diferença é que tem o quê? Uma igualdade, tá? Como tem uma igualdade, o que vem antes da igualdade é o primeiro membro e o que vem depois da igualdade é o segundo membro da equação, tá? Observe mais alguns exemplos de frases na linguagem usual sendo representadas por equações. Vamos ver aqui, ó. O dobro de um número, menos 10, é igual a 20. Qual é esse número? Eu sei que número é esse? Não. Vou chamar de x, certo? É obrigado a ser x? Não. Qualquer letra, tá? O dobro desse número. Então, o dobro de x é a mesma coisa que 2 vezes
x, né? Então, como é que vai ficar essa equação? O que ele diz? O dobro de um número, então é 2 vezes o x, menos 10, ó, menos 10, então subtrai 10, vai ser igual a quanto que ele disse? Vai ser igual a 20, certo? Quem é o primeiro membro? O primeiro membro é 2x menos 10. Segundo membro é o 20, certo? Quem vem antes da igualdade é o primeiro membro, quem vem depois é o segundo membro. Próximo exemplo. Karina tinha um certo número de figurinhas, certo? Ela ganhou 15, ficou com 50. Quantas figurinhas ela tinha? Gente, o número de figurinhas de Catarina é um número desconhecido. Vou chamar aqui de x de novo, tá? Como é que vai ficar essa equação? Então, Catarina tinha um certo número de figurinhas, que a gente chamou de x, e ela ganhou 15. Você adicionou, subtraiu, multiplicou, dividiu. O que você fez quando você ganhou 15? Você somou, você adicionou 15, certo? E depois que ela adicionou essas 15, ela ficou com 50 figurinhas. Então, quando ela pegou a quantidade de figurinhas mais 15, ela ficou com um total de 50 figurinhas. Vamos seguir. E aqui a gente vai falar de incógnita de uma equação. As incógnitas de uma equação são números desconhecidos, como a gente acabou de ver ali. Os números que a gente quer saber quem é. Normalmente, cada incógnita é representada por uma letra do nosso alfabeto da língua portuguesa, certo? Normalmente a gente usa o x, como a gente já usou nos exemplos anteriores, mas pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, tá? Por exemplo, na equação aqui, 3x menos 1 igual a 8, a incógnita é quem? É o nosso x, certo? Na equação 2x mais z igual a 13, as incógnitas são, olha só, é o y e é o z, certo? Y e z, certo? Se vocês olharem aqui, essa primeira equação tem uma incógnita, essa segunda equação tem duas incógnitas. Só que nesse capítulo a gente só vai estudar equações com uma incógnita, tá? Só coloquei aqui para vocês saberem que existem equações com mais de uma incógnita, certo? Então vamos lá. Solução ou raiz de uma equação. O que é isso? Em uma equação com uma incógnita, quando calculamos o valor para a incógnita que torna a sentença verdadeira, a gente diz que descobriu a solução ou a raiz da equação. Como é que a gente faz isso, professora? Vamos ver. Se eu tiver essa equação aqui, ó, x mais 8 é igual a 31. Ele disse aqui que a raiz ou solução é 23, porque esse número torna a sentença verdadeira. Como assim torna a sentença verdadeira? Se eu colocar o 23 no lugar do x, essa igualdade aqui ela vai ser verdadeira. Como assim? Vamos ver aqui então. Ó. A equação é x mais 8 igual a 31. Só que agora eu vou trocar o x e vou colocar o 23, certo? Então, no lugar do x, eu vou escrever 23. Então, fica 23 mais 8 igual a 31. 23 mais 8, 31. E aqui também é 31. Ó, então, 31 é igual a 31? Isso é verdade? É. É igual realmente? É. Então, o 23 torna essa equação uma sentença verdadeira, certo? Vamos seguir. Pronto, ó, vamos analisar essa equação aqui, ó. 4x, vamos analisar então a equação 4x mais 7 igual a 3, certo? Para o x igual a 5, então no lugar do x dessa equação, que é 4x mais 7 igual a 3, no lugar do x, você vai colocar um 5, certo? Então, vamos lá. 4
vezes 5 mais 7 igual a 3. 4 vezes 5, 20. Mais 7 igual a 3. 20 mais 7, 27. Gente, 27 é igual a 3? Jamais. Então, essa igualdade aqui com 5 igual a com x igual a 5 não é verdadeira, certo? E se o x for menos 1? Vamos testar? Então, fica 4 vezes x mais 7 é igual a 3. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Para ficar organizado, gente, eu vou colocar entre parênteses, tá? Não é obrigado. Então, fica 4 vezes menos 1, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. Então, fica menos 4 mais 7 igual a 3, certo? Ok. Menos 4 mais 7, a gente pode pensar assim, ó, 7 menos 4, 3. Olha só, 3 é igual a 3? É. Então, essa igualdade aqui, esse valor de x igual a menos 1, torna a essa equação uma sentença verdadeira, certo? Então, neste caso aqui, x igual a menos 1 é uma solução ou uma raiz da equação. Ó, nesse exemplo, podemos dizer que 5 não é solução. Olha só, não torna uma sentença verdadeira. Uma sentença errada aqui, né? E menos 1 é solução ou raiz da equação, certo? E aqui ele diz, 5 é raiz ou solução dessa equação? Vamos testar. A gente coloca o 5 no lugar desse x aqui. Então, fica 5 menos 2 igual a 3. 5 menos 2 é 3? É sim. Então, quer dizer que 5 é raiz ou solução dessa equação aqui, certo? E 1/2 é raiz ou solução dessa equação, 2x igual a 1? Vamos testar. 2, no lugar do x, vou colocar 1/2 igual a 1. Aqui a gente pode cancelar o 2 com 2, né? E vai sobrar só o 1. 1 é igual a 1? É. Então, é uma sentença verdadeira. Deixa eu passar só um pouquinho aqui para eu escrever a próxima. Pronto. Menos 3 não é solução dessa equação aqui. Vamos testar, né? Ó, no lugar do x, eu vou colocar um menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado, ó. É x ao quadrado menos 4 igual a 0. Menos 4 igual a 0, certo? Menos 3 ao quadrado, ó. Número negativo, expoente par. Então, eu já sei que a resposta vai ser positiva, tá? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, 9, certo? 9 menos 4 é igual a 0, gente? Ó, 9 menos 4 é 5. 5 é igual a 0? Jamais, né? 5 é diferente de 0. Então, por isso, menos 3 não é solução, certo? Nem raiz. Pronto, vamos aqui para exercício. Escreva qual dos itens apresentam uma expressão algébrica e quais apresentam uma equação. A gente acabou de ver que expressões algébricas são expressões que têm letras e têm números, né? E uma equação tem a expressão algébrica, mas tem também uma igualdade, certo? Lembra disso. Então, letra A, tem igualdade? Não. Tem letra e tem número? Tem. Então, é uma expressão. Gente, para não ter que escrever a palavra toda, eu vou botar expressão, vou botar um EA, tá? Pra gente lembrar que é expressão algébrica,
tá? Letra B, tem letra? X, tem, tá aqui, ó. É o nosso incógnita. Tem número? Tem. Mas também tem uma igualdade. Se tem uma igualdade, é uma equação. Letra C. Tem letra, que é o X, tem a nossa incógnita, o nosso valor desconhecido, e tem número. Mas também tem uma igualdade. Então, é uma equação. Certo? Letra D. Tem letra, tem número, mas não tem igualdade. Então, é uma expressão algébrica. Certo? Vamos seguir. E o que é conjunto universo e conjunto solução de uma equação? Gente, vou resumir aqui rapidamente. Conjunto universo de uma equação é o conjunto que a gente nomeia com a letra U, e nele tem todos os valores que podem ser atribuídos à incógnita. Sabe, o valor desconhecido, x, o y, o z, certo? O valor que a gente não sabe qual é. Então, a gente pode atribuir todos os números que estão dentro desse conjunto que a gente chama de U, de universo, a gente pode substituir no lugar da incógnita, certo? E o que é o conjunto solução? O conjunto solução o conjunto solução de uma equação é o conjunto que a gente atribui à letra S, a gente chama de conjunto S, e nele contém os elementos do conjunto universo que, quando eu substituo lá na equação, torna a equação verdadeira, certo? Então, o que significa resolver a equação? Significa determinar todas as soluções dela, levando em conta, considerando o nosso conjunto universo. Não entendi nada, professora. Vamos para os exemplos que vocês vão entender. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. A equação x mais 3 igual a 5 tem uma única solução, que é x igual a 2. Por quê? Ó, considerando o conjunto universo U, nosso conjunto universo, lembra, é o que diz quais são os valores que podem ser atribuídos no lugar do x. Então, pode ser atribuído no lugar do x o 1, o 2 e o 3, certo? Temos que o conjunto de solução dessa equação é o 2, pois o 2 pertence ao conjunto universo, né? 2 pertence, ó, a simbologia aqui, ao conjunto universo, certo? Tá, então desses três números, 1, 2 e 3, o único que torna a equação verdadeira é o 2. Vamos confirmar isso? Ó, a gente tem aqui a equação x mais 3 igual a 5, certo? Vamos testar com 1. Se no lugar do x eu coloco o 1, vamos ver o que acontece. Ó. 1 mais 3 igual a 5. 1 mais 3, 4. 4 é igual a 5, gente? Jamais. Então, 1, apesar de estar no conjunto universo, ele não é solução, certo? Se no lugar do x eu colocar o 2, então tá aqui nossa equação, é x mais 3 igual a 5. No lugar do x eu vou colocar o 2, ó. 2 mais 3 igual a 5. 2 mais 3 é 5. 5 é igual a 5? Sim, perfeitamente. Então, quer dizer que 2 é uma solução ou uma raiz dessa equação. Vamos testar o 3. Então, vamos lá. A equação é x mais 3 igual a 5. No lugar do x, eu vou colocar o 3. Ó. 3 mais 3 igual a 5. 3 mais 3, 6. 6 é igual a 5? Não mesmo. Né? É diferente. Então, 3 também não é solução, certo? Então, o nosso conjunto universo, ó, representado pela letra U, tem os números 1, 2 e 3. Mas o nosso conjunto solução, que a gente representa com a letra S, só vai ter o número 2. Porque ele é o único que torna a equação o quê? Verdadeira, certo? E se eu considerar o conjunto universo
contendo os elementos 5, 6 e 8. Gente, se eu substituir o 5 aqui no lugar do x, vamos ver aqui rapidamente. Vai ficar 5 mais 3 igual a 8. 5 mais 3 é 8. E 8 não é igual a 5. Também não é solução. O 6 vai dar a mesma coisa. Não vai ser solução. O 8 também não vai ser solução. Então, o conjunto solução dessa equação vai ser o quê? Vazio. Professora, como é que eu represento o conjunto solução vazio? Você pode tanto representar como essa bolinha aqui cortada, ou você pode colocar entre chaves. Lembra, conjunto sempre a gente representa entre chaves. Coloca entre chaves e não coloca nada dentro, nada, certo? Você pode representar de uma dessas duas formas, ou assim, com a bolinha cortada, ou com as chaves sem nada dentro. Ele vai apresentar o conjunto vazio. Mas, professora, o 2 não é uma solução? É uma solução da equação, mas ele não está no conjunto universo aqui que ele pediu para a gente considerar, certo? Aqui na segunda frase ele pediu para a gente considerar o conjunto universo contendo os elementos 5, 6 e 8. E apesar de a gente saber que 2 é uma solução, não está no conjunto universo que ele pediu para a gente considerar, então, considerando esse conjunto universo, a solução é vazia, certo? Vamos seguir então. Ó, vamos aqui outro exemplo. E se o conjunto universo for formado pelos números 1, 2, 3 e 4? E a equação for x mais 2 igual a 5. Então, a gente pode testar, pode resolver essa equação testando os elementos que estão aqui no conjunto universo, tá? Então, por exemplo, aqui nossa equação é x mais 2 igual a 5. A gente vai testar com 1. Então, fica 1 mais 2 igual a 5. 1 mais 2, 3. Igual a 5. Deu certo? Não deu certo. Com x igual a 1 não deu certo. E se no lugar do x eu colocar o 2? Então, x mais 2 igual a 5. Vou trocar o x pelo 2. Então, fica 2 mais 2 igual a 5. 2 mais 2, 4. 4 é igual a 5? Também não. Não deu certo. Vamos testar o próximo elemento aqui. Opa! O próximo elemento é o 3. Então, se eu considerar x sendo igual a 3, então, a nossa equação é x mais 2 igual a 5. No lugar do x, eu vou pôr o 3, tá? Então, fica 3 mais 2 igual a 5. 3 mais 2, 5. Então, 5 vai ser igual a 5. Então, isso aqui é uma solução. Vamos testar com x igual a 4, para a gente testar todos os elementos, tá? Então, x mais 2 igual a 5. No lugar do x, vou colocar um 4. Então, fica 4 mais 2 igual a 5. 4 mais 2, 6. 6 igual a 5, não. Não é verdadeiro. Então, o único que deu certo foi x igual a 3. Então, o conjunto solução aqui vai ser 3. Vai ter um único elemento que é o 3. Ó, então, essa equação é verdadeira para x igual a 3. Então, o conjunto solução dessa equação é 3, certo? E as soluções da equação x menos 3 igual a 6 são x igual a 3 e x igual a menos 3. Observe aqui que tem duas soluções, ó. Duas soluções. Então, se a gente considerar o conjunto universo como sendo os naturais, então o conjunto solução só vai ter um elemento, que é quem? O 3. Por quê, professora? Porque apesar do menos 3 ser uma solução, ser uma raiz, não está dentro do conjunto universo considerado aqui nessa primeira parte, né? Ele pediu para a gente considerar como universo conjuntos naturais. E menos 3 não é um número natural, certo? Então, ó, pois 3 pertence aos naturais, ok.
Mas o menos 3, ele não pertence aos naturais. Não tem número negativo no conjunto dos números naturais. E aqui a segunda situação. Ele pediu para a gente considerar como conjunto universo o conjunto dos inteiros. Já considerando como universo o conjunto dos inteiros, o conjunto solução vai conter tanto o menos 3 como o 3. Porque menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros e o 3 também. Certo? Vamos seguir. Equações equivalentes. Gente, equações equivalentes são aquelas que têm o mesmo conjunto solução em um mesmo conjunto universo. Não entendi nada, professora. Vamos para os exemplos. Ó, primeiro exemplo aqui. Eu considero o conjunto universo como sendo 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E eu estou pegando aqui duas equações. Equação x mais 1 igual a 5 e equação x menos 3 igual a 1, certo? Então, vou atribuir os valores aqui para x. Vou atribuir cada um desses valores aqui para x, como a gente fez agora há pouco, certo? Então, aqui, se x for igual a 1, o que vai acontecer aqui na primeira equação? A gente vai ter, ó, x mais 1 igual a 5, certo? Trocando aqui, no lugar do x, colocando 1, vai ficar com 1 mais 1 igual a 5. Então, 2 é igual a 5. Não é solução. E se o x for 2? Então, vou ter x mais 1 igual a 5. X mais 1, no lugar do x eu coloco 2, então fica 2 mais 1 igual a 5. E eu tenho 2 mais 1, 3. 3 não é igual a 5, então não é solução, certo? E se o x for 3? Então, eu vou ter aqui, ó, x mais 1 igual a 5. No lugar do x, eu vou pôr o 3. Então, fica 3 mais 1 igual a 5. 3 mais 1, 4. 4 não é igual a 5, gente. Também não é solução. E se o x for 4? Mesma coisa, ó. X mais 1 igual a 5. No lugar do x, põe o 4. 4 mais 1 igual a 5. 5 é igual a 5. É a solução, certo? E se o x for 5? De novo, ó, x mais 1 igual a 5. Troco o x pelo 5, então fica 5 mais 1 igual a 5. 5 mais 1 dá 6. 6 não é igual a 5, né? Então, não é solução, certo? Vou trocar aqui a cor do pincel. Vou botar um vermelhinho aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com essa segunda equação. X menos 3 igual a 1, certo? Considerando aqui x igual a 1. Então, eu vou ter x menos 3 igual a 1. No lugar do x, eu coloco 1. Então, fica 1 menos 3 igual a 1. Gente, 1 menos 3, ó, sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração, tá? E vou considerar o sinal do maior módulo. O maior módulo é do 3. Então, fica menos, aí 3 menos 1, 2. Fica menos 2 igual a 1. Também não é solução, né? Menos 2 não é igual a 1. De novo aqui, ó, equação é x menos 3 igual a 1. E agora, no lugar do x, eu vou colocar o 2. Então, fica 2 menos 3 igual a 1. 2 menos 3 também vai ser uma subtração, ó, porque é positivo 2, negativo 3. Sinais diferentes, vou fazer uma subtração. E o sinal do maior é menos. 3 menos 2, 1. Então, fica menos 1 igual a 1. Também não é solução, tá? E se o x for 3? Vamos testar aqui, ó. A equação é x menos 3 igual a 1. No lugar do x, eu vou pôr um 3. Então, fica 3 menos 3 igual a 1, certo? E 3 menos 3 vai dar 0.
Também não é solução. E se o x for 4? Vamos lá. A equação é x menos 3 igual a 1. Então, fica 4 menos 3 igual a 1. 4 menos 3, 1. 1 é igual a 1. Então, é solução. E se o x for 5, tá? X menos 3 igual a 1. Então, vamos ter aqui no lugar do x o 5. 5 menos 3 igual a 1. 5 menos 3 dá 2. E 2 definitivamente não é igual a 1, tá? Então, se vocês observarem, considerando o mesmo conjunto universo para essas duas equações, a gente encontrou a mesma solução, né? O x igual a 4. Então, a solução aqui para as duas equações é 4, certo? Então, se eu considerar o conjunto universo 1, 2, 3, 4 e 5, para as equações x mais 1 igual a 5 e x menos 3 igual a 1, elas vão ser chamadas de equivalentes. Por quê? Porque elas têm o mesmo conjunto de solução, que é o conjunto que tem o elemento 4, certo? Pronto, então para o próximo exemplo, ele considera aqui o conjunto universo sendo todos os naturais e as equações sendo 2x mais x igual a 9 e x mais 1 igual a 4. Gente, presta atenção. Professora, eu vou ter que pegar todos os números naturais e colocar aqui no lugar do x para eu testar? Não, não precisa fazer isso, tá? Não precisa. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais é infinito, tá? Eu fiz um exemplo anterior, substituindo todos os valores do conjunto universo para exemplificar. Nós estamos em processo de aprendizado, tá? Mas vamos melhorar aqui a nossa situação. Ó, as equações 2x mais x igual a 9. Gente, vamos melhorar isso aqui, ó. 2x mais x, ó, 2 bananas mais uma banana é 3 bananas. Então, 2x mais x, ó, vai dar 3x igual a 9, certo? Ok, né? Agora, pensa comigo. Qual é o número que eu multiplico por 3 que vai dar 9? Pensa um pouquinho. É o 1? 1 vezes 3 dá 9? Não. Número natural, tá, gente? Porque o nosso conjunto universo é dos números naturais. 2 vezes 3 vai dar 9? Não. E se o x for 3? Vamos testar, ó. Se o x for 3, então eu vou ter, ó, 3, no lugar do x, ó, coloco 3 igual a 9. 3 vezes 3 é 9? É, sim. Então, a gente já encontrou uma solução aqui para essa equação, né? Aqui, vamos testar a outra. Tem um número que somado com 1 vai dar 4. Gente, pelo amor de Deus, qual é o número que eu adiciono 1 que vai dar 4? Será que é o 3, hein? Será? Vamos ver aqui, ó. Se eu considerar o x igual a 3, então vou ter 3 mais 1 igual a 4. 3 mais 1 é 4, gente? É sim. Então é solução. Gente, então considerando os números naturais, o 3 é solução das duas equações aí consideradas, tá? Então a gente pode dizer que essas equações elas são equivalentes. Certo? Ó, opa. Se o conjunto universo é igual aos naturais, então a equação 2x mais x igual a 9 e x mais 1 igual a 4, elas são equivalentes. Por quê? Porque elas têm o mesmo conjunto solução, que é o 3, certo?
Vamos ver o próximo, ó. E se o conjunto universo for os naturais, então as equações x mais 7 igual a 8 e x menos 4 igual a 1 não são equivalentes, pois elas têm conjunto de soluções o quê? Diferentes, ó. A primeira equação tem conjunto de solução 1, vamos testar, ó. 1 mais 7 igual a 8, perfeito. E a segunda equação tem como solução o 5, ó. 5 menos 4 igual a 1. Ou seja, os conjuntos de soluções delas são diferentes, considerando o mesmo conjunto universo, que é o conjunto dos naturais, certo? Vamos seguir. Ó, vamos para exercício. Exercício 47. Responda e justifique. Letra A. O número 6 é ou não solução da equação? Vamos testar, né? Ó, então, no lugar do x, se é a solução, no lugar do x, eu tenho que pôr o 6. Vamos testar, ó. 3 vezes 6 mais 5 tem que dar igual a 23, certo? 3 vezes 6 dá 18. 18 mais 5, gente, é 23? Sim, é 23. Então, é uma solução, sim, da equação, certo? Por que que é uma solução? Porque quando eu atribuo o 6 no lugar do x, ele torna a sentença o quê? Verdadeira, certo? Letra B. O número 3 é ou não solução da equação? Vamos testar, né? Então, a equação é x sobre 3 menos 1 igual a 4, certo? Então, vamos atribuir no lugar do x o nosso 3. Então, fica 3 sobre 3 menos 1 igual a 4. Gente, 3 sobre 3, a gente pode cancelar aqui ou simplificar, se vocês preferirem, essa fração. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, vai ficar 1 menos 1 igual a 4. Gente, 1 menos 1 é 0. Então, 0 não é igual a 4. Então, o 3 não é solução, certo? 3 não é solução. Por quê? Porque ele não torna essa sentença aqui, essa equação aqui, verdadeira. Tá certo? Vamos lá. O número menos 3 é ou não raiz da equação? Mesma coisa, ó. A gente vai pegar a equação que é x ao quadrado mais 1 igual a 10. Ficou feio, viu essa letra? Mas dá para entender, né? Então, fica menos 3 ao quadrado, colocando menos 3 aqui no lugar do x, mais 1. Gente, eu gosto de colocar no parênteses, entre parênteses, para ficar mais organizado, tá? E também para mostrar que todo esse número aqui, o menos 3, inclusive o sinal dele, vai ser elevado ao quadrado, tá? Se eu colocar só sem o parênteses, só quem vai estar sendo elevado ao quadrado vai ser o 3, sem o sinal, certo? Tem essa diferença também, ok? Certo. Então, ó, número negativo elevado a um expoente par vai dar um número positivo. 3 elevado a 2 vai dar 9. 9 mais 1 vai ser realmente igual a 10. Então, quer dizer que menos 3, ó, é uma solução, certo? É solução. Deixa eu colocar aqui também como solução, né? Pera, aqui o 6 também é uma solução, certo? E letra D, ele quer que a gente veja se o número 1 meio é ou não solução da equação 3y mais y, 3y é igual a y mais 1. Então, só trocar o y por 1 meio. Então, a equação é 3y igual a y menos 1, certo? No lugar do y, vai 1 meio. Então, fica 3 vezes 1 meio igual a 1 meio menos 1. Ó,
3 vezes 1 meio, ó, como é multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Como não tem denominador aqui, ó, embaixo do 3, a gente considera como sendo 1. Então, fica 3 vezes 1, 3. E 1 vezes 2, 2, certo? E aqui do outro lado, ó, a gente tem uma subtração de frações, certo? De novo, ó, não tem denominador, a gente considera como sendo 1, certo? Bom, e a gente vai ter que chegar a um denominador comum. Então, aqui fica 1 meio. E aqui vai ficar 2 sobre 2. Certo? Então, aqui eu fico com 3 meios. Eu não mexo mais aqui no primeiro meio, porque eu já achei uma resposta, tá? Então, fica 1 meio menos 2 meios, certo? Então, eu repito o denominador e eu opero só com os numeradores, tá? Então, 2 menos, 1 menos 2 vai dar menos 1. Realmente, essa igualdade aqui não é verdadeira. Então, 1 meio não é solução, certo? Não é uma solução mesmo, tá certo? Pronto, gente. E como exercício, vocês vão fazer na página 119 as questões 44 e 45. Na página 121, as questões 48, 49, 50 e 51, certo? Não esqueçam de fazer as atividades para trazerem as dúvidas, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham conseguido compreender esse iniciozinho aqui do assunto equações, tá? Se persistir alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários e no próximo vídeo eu já preparo uma resposta aí para as dúvidas de vocês, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios, tá? Ele é muito importante para consolidar o conteúdo, tá? E não esqueçam de deixar o like também. Um beijo e até a próxima aula.